Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Corinthians e Palmeiras, já começar a projetar esse derby, porque os personagens do jogo falaram no evento da federação lá, o Abel Ferreira, o goleiro Everton, o técnico Ramon Dias e também o atacante Romero. E tem mais coisa pra falar. Rodrigo Garro, será que vai pro jogo? Tem reforço no Palmeiras, mas ainda não pro Paulista. E a arbitragem foi definida, gerou polêmica, a gente vai falar sobre isso. Tanto na Federação Paulista de Futebol marcou a arrancada, o pontapé do fim de semana com o primeiro clássico, o primeiro derby, Corinthians e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e Corinthians, já que esse primeiro jogo será no Allianz Parque, com a arbitragem de Rafael Claus. Inclusive, nesse evento, estavam lá o técnico Ramon Dias, o atacante Romero, o Abel Ferreira, o goleiro Everton e no meio deles os dois árbitros definidos para a grande decisão, para as duas decisões, Rafael Claus apita na ida, esse jogo do Allianz Parque, e depois o Matheus Candansan apita o jogo da volta, a grande final do Campeonato Paulista. O Candansan, gente, tem 27 anos, é árbitro FIFA, mas ganhou como prêmio, até pelo campeonato que fez, apitar a grande decisão. Era fato, era certo que o Rafael Claus estaria em uma das finais. Eu imaginei até que no jogo decisivo lá na Neoquímica Arena. Mas, como a gritaria foi grande, como o torcedor do Corinthians, e acho que a direção também, reclamou dos últimos clássicos apitados pelo Claus, ele tem um histórico um pouco complicado, porque ele expulsa o Cássio num derby por cera, que é algo que quase nunca acontece. Ele expulsa o Yuri Alberto por uma simulação não dentro da área, não numa cavada de pênalti, mas bem longe da área, o que também não deixa de ser raro, pode estar dentro da regra, mas é um rigor excessivo. E aí tem toda aquela mística, e tal, não sei o quê, que o Claus é isso, é aquilo e tudo mais. Obviamente os torcedores do Corinthians não queriam o Claus na final, mas não tinha jeito. A gente está falando de um árbitro de Copa do Mundo, dos principais do Brasil e o principal do quadro da Federação Paulista. O Flávio Rodrigues de Souza se inviabilizou pelo jogo da semifinal, entre Palmeiras e São Paulo, não tinha como ele apitar. A Edna Alves Batista também tem muita rejeição e sofreu contestações duras no jogo de quartas entre São Paulo e Novo Horizontino. A Daiane Muniz apitou Corinthians e Mirassol nas quartas também, mas ela apita mais no VAR do que no campo. E o Vinícius Araújo, João Vitor Gobi, não chegaram a apitar grandes jogos nessa reta final de Paulista, não estavam tão cotados assim. O Luiz Flávio de Oliveira aposentou, para quem não sabe, no começo do ano foi compor o conselho de árbitros que vão analisar aí, a atuação da arbitragem na CBF dentro do Campeonato Brasileiro. Então, não tinha muita opção, gente. O Claus iria apitar um dos jogos, tá? E ele foi escolhido para o primeiro jogo, porque a pressão, imagino eu, será menor no Allianz Parque para ele do que seria na Neoquímica Arena. Acho que ele tomaria uma vaia considerável. Enfim, a federação acomodou as coisas, colocou o Claus no primeiro jogo, no Allianz, e o Matheus Candansan, até por merecimento, apitando a grande decisão. Essa é a arbitragem do derby. E aí, nesse evento, a gente pôde pescar algumas informações, o Ramon Dias falou sobre a pressão que ele está sofrendo no cargo. Já trouxemos a informação aqui de que o Paulista define muito a vida do Ramon. Pode ser que perdendo o título ele permaneça, tá, gente? Eu não vou determinar porque eu não tenho informação de que isso está posto realmente, até porque as coisas mudam, Eu sempre repito aqui, ele estava demitido. O Augusto chegou a comunicar seus pares: vou demitir o Ramon, e mudou de ideia. Então, assim, as coisas mudam. Eu não posso dizer aqui que perdendo o título o Ramon está fora, mas é muito provável que isso aconteça. Vai depender muito da maneira como o Corinthians jogará esses dois jogos, para que mesmo perdendo o título, ele resolva manter o técnico argentino. Se ele ganhar, aí acho que não tem muita dúvida, Não tem muita dúvida. Pode ser até que ele demita, mas eu acho muito difícil. Acho que aí a chance é muito maior dele permanecer. E ele falou sobre essa pressão, disse que está acostumado, mesmo quando era jogador e tudo mais, que isso faz parte do trabalho dele. O Romero, os repórteres lá nas perguntas lembraram, e o Romero também lembrou, de 2018, quando ele lá estava e o Corinthians sagra-se campeão paulista dentro do Allianz Parque.
O jogo de volta era no Allianz, foi decidido nos pênaltis e o Corinthians venceu lá, na casa palmeirense. O Abel não estava em 2018, mas estava em 2020. Perdão, não estava em 20 também, porque ali era o Vanderlei Luxemburgo. O Everton estava. O Abel chega a partir de 21, perde, né, o Paulista para o Hernan Crespo, e aí depois, a partir de 22, ele ganha 3 consecutivos, 22, 23, 24. E vai em busca do Tetra. Foi questionado sobre isso também e tudo mais. Mas o Abel, eu senti o Abel um pouco irritado. Ele realmente é um pouco respondão nas entrevistas, aquela coisa toda, não tem muita paciência para a imprensa, a gente sabe como isso funciona. Mas, cara, ele tava afim, viu? Ele tava afim. Porque ele reclamou, quando foi questionado sobre o gramado sintético, dizendo que... E o que me incomoda no Abel, nesse sentido, tá? Acho um puta treinador. Mas é impressionante, porque ele quer pautar a imprensa. Ele fica dizendo que a imprensa tem que melhorar, e temos mesmo, todo mundo tem que melhorar, tá? Mas ele fica dizendo que a imprensa tem que perguntar isso, que a imprensa não tinha que perguntar aquilo, que a imprensa quer isso, quer aquilo. Irmão, faz o teu trabalho, que a gente faz o nosso. Ora, se a questão do sintético não é uma questão, não é uma pauta, se os jogadores, que até deu uma arrefecida aí, deu uma esfriada, mas se os jogadores quase que ameaçaram um boicote, não vai se perguntar sobre o gramado sintético? Poxa, ele não quer falar sobre isso, tudo bem, mas ele se revoltou, falou algumas coisas, porque aí foi questionado sobre o gramado, né, da Neoquímica Arena, que ele sempre elogia, e ele falou, já falei sobre isso, não vou mais falar, né, gramado top, seja natural, híbrido ou seja sintético, o importante é ter gramado top, como são esses dois e tudo mais, meio que cerrou o assunto. Reclamou do calendário, porque ele também foi questionado sobre a data FIFA. Os jogadores vão retornar quase em cima do segundo jogo da final, né? E isso é um problema realmente, mas ficou pistola. Por que você está me perguntando isso? Sabe, a maneira de responder, sabe? O que você acha sobre isso? Rebatendo o Lucas Herrero, que fez a pergunta no caso, da TV Bandeirantes, inclusive. Por que você está me perguntando isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Irmão, responde, sabe? Cria um clima, mas enfim. Porque eu acho que ele até tem razão no mérito, né? Mas, né, precisa ficar arrumando inimigos, né? Ficar brigando contra alguma coisa. Parece que ele precisa disso. Enfim, isso é um problema realmente, né? Os jogadores convocados, e o Palmeiras tem muitos, o Corinthians vai ter os seus também. Inclusive o Memphis Depay, que foi convocado para a seleção holandesa, que joga no dia 23 e aí volta 24, aí ele tem 25, 26 e 27. Já é o jogo, é a segunda final do Paulista. Eu acho que ele joga 23. Enfim, ele vai ter 2 treinos aí, né? 25 e 26 para treinar e 27 é o jogo. Claro que é complicado, claro que é ruim e a gente precisa repensar isso realmente. Mas ele citou também de forma bem humorada, o Abel Ferreira, sobre o filme, né, Romeu e Julieta, que tem a famosa frase do Lima Duarte, né? Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras e tal. E aí ele fez um discurso, né, dizendo que a gente precisa valorizar o futebol, valorizar as grandes coisas, o amor pelo esporte, pelos clubes, o que eu, obviamente, nesse ponto concordo muito com o Abel Ferreira. O Ramon foi questionado também sobre o Garro, muito por conta do gramado sintético, porque a lesão do Garro é no joelho, e o Garro está jogando no sacrifício e tudo mais. O Ramon disse que o departamento médico do Corinthians está fazendo de tudo para que o Garro possa jogar. O Garro era a dúvida contra o Barcelona de Guayaquil e jogou, porque era um jogo decisivo e o time precisava muito do Garro. Ele voltou a elogiar o Garro, disse, não fomos nós que dissemos isso, foram vocês, que ele é o principal meia do futebol brasileiro, é o nosso grande jogador, é o jogador que faz as coisas acontecerem, então todo mundo está tentando colocar o Garro em campo. Mas se ele não puder jogar, temos outros jogadores que podem... E aí já complica um pouco, né, Ramon? Porque o Coronado, que faria a função, está machucado. E aí tem que recuar o Memphis, botar o Romero, provavelmente para ser um atacante ao lado do Yuri Alberto. Mas o Garro é dúvida, de novo. Pela questão do joelho, pela questão do sintético, pela questão do momento e pela resposta do Ramon Dias. Então a gente vai ter que esperar para saber se o Garro vai jogar ou não. E o Palmeiras, não nessa entrevista aí, né, não nesse evento, mas anunciou ao longo do dia o Lucas Evangelista, ex-Bragantino. Demorou um pouquinho até para o anúncio acontecer,
porque deu uma divergência lá no exame médico, né? Precisou confirmar algumas situações. Ele tem 29 anos, meia canhoto, vem para disputar a posição ali no meio, na vaga do Zé Rafael, né? Para disputar a posição com o Richard Rios. Muito bom jogador, muito bom jogador. Ele disse até que se espantou com o interesse do Palmeiras, né? Ficou meio incrédulo assim. Olha, trabalhou quietinho no Red Bull Bragantino, fazendo o trabalho dele, jogando muita bola. Tenho certeza que no Palmeiras ele potencializa ainda o seu futebol. Um jogador que tem passagens até pelo futebol italiano, europeu, grego. Jogou no São Paulo, é da base do Deportivo Brasil. Então, assim, só que ele não vai jogar, evidentemente, essa final, né? O Vitor Roque, sim, porque foi inscrito ainda a tempo, antes da semi. O Lucas Evangelista só a partir, né, do Campeonato Brasileiro e das próximas competições. O Palmeiras tem alguns problemas. O Gustavo Gomes está fora, né, com uma lesão. Mas eu vou dizer um negócio, tá? O zagueiro Mikael, que eu não conhecia, que entrou no time, cara, ele tomou conta da posição e vai jogar ao lado do Murilo. E vai jogar muito bem, imagino, porque, assim, o cara me surpreendeu em termos de força física, em posição. Muito bom jogador, hein? Mikael, jogador hoje titular da defesa do Palmeiras. E o Piquerez está de volta, né? O que também é um grande acréscimo, porque acho que é o melhor jogador da posição há alguns anos aqui no futebol brasileiro. O Bernabé jogou muito ano passado, tudo mais, no Inter e tal, mas o Piquerez é muito, muito, muito regular. Enfim, o Corinthians vai ter o Memphis no primeiro jogo, no segundo também, né? Mas tem a data FIFA aí que vai depender. O Yuri vai jogar, o Thales Magno também foi uma questão para o Ramon, né? Se isso indica, né, que ele não vai ficar. O Ramon meio que desconversou. Eu tô achando que o Thales mesmo não deve permanecer depois da metade do ano. Mas enfim, isso é assunto mais para frente. O fato é que foi uma entrevista amistosa, com exceção do Abel ali, que, né, saiu um pouco do prumo em alguns momentos. Palmeiras e Corinthians com a arbitragem definida, com escalações com algumas questões. A gente vai projetar ainda nesse sábado qual o melhor time que vai entrar em campo, mas um primeiro jogo que pode definir muito os rumos da decisão, né? Dependendo do placar que acontecer, se o Palmeiras encaminha uma vantagem significativa, se o Corinthians consegue vencer na casa do Palmeiras, vem com uma vantagem muito boa. O Ramon frisou muito isso, né? Nossa preocupação foi terminarmos em primeiro no grupo para decidir em casa. Essa era a nossa vantagem. E é uma vantagem. Porque o Corinthians é muito forte em casa. Não pode tomar um 3-4-0 como tomou do Barcelona, né? Porque aí fica difícil para reverter. Mas o Palmeiras sabe disso também, que vai ter que fazer, diferentemente dos outros anos, em que o Palmeiras sempre teve a melhor campanha, decidia em casa, chegou a tomar um 3-0 na ida, 3-1, né, pro Palmeiras, reverteu, perdeu pro Água Santa, reverteu. Então, o Palmeiras, sempre que decidiu em casa, conseguiu essa reversão. Agora ele está do outro lado. Ele vai ter que jogar o primeiro em casa. E vai ter que fazer o resultado, vai ter que fazer a vantagem, e o Corinthians não pode deixar isso acontecer. Gente, derby. E derby, vocês sabem mais do que eu o que vale, quanto vale e como vale. Salve, nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, atualizando sobre todas as informações do Corinthians de forma exclusiva. Então a gente vai reagir, repercutir o vídeo, falando um pouco desse derby espetacular entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da final do Paulistão 2025. Corinthians que acabou aí sendo desclassificado no meio de semana para o Barcelona de Guayaquil, né? A Corinthians ganhou o jogo em casa de 2-0, mas não foi suficiente porque lá no Equador o Corinthians tomou uma verdadeira surra, perdeu o rumo de casa, perdendo de 3-0. Então, para reverter um placar de 3-0 é complicado, sabíamos que era quase impossível, mas o Corinthians fez 2, mas está eliminado aí da pré-Libertadores. Infelizmente, mais um vexame, né? Mais um histórico ruim do Corinthians. A gente vê o jornalista aí falando que o Corinthians não tem tradição na pré-Libertadores, e o Corinthians provou o fato aí contrário, né? Infelizmente, um fato negativo, né, da marca Corinthians sendo eliminado. Isso aconteceu em 2011, né, que o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, virou meme, virou sarro, né? Isso
voltou a acontecer em 2020. O Corinthians foi eliminado novamente pelo Guarani do Paraguai. E em 2025 o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. O primeiro jogo do Corinthians na pré-Libertadores foi contra a Universidade Central. O Corinthians já mostrou indícios ali que estava mal das pernas, porque a Universidade Central, com todo respeito, mas para mim é um time semi-amador. O Corinthians conseguiu na Venezuela, né, empatar 1-1. E em casa, para ganhar o jogo dos caras, o Corinthians sofreu. Hugo Souza pegou muito, foi decisivo na classificação do Corinthians, porque o Universidade Central chutou umas 3 bolas, assim, sabe, quase que bolas indefensáveis, e o Hugo Souza fez um milagre. E aí, aos 43 minutos, o Corinthians foi lá com o oportunismo de Roberto e fez 3-2 e conseguiu a classificação. Mas quando pegou um time com um pouco mais de qualidade, que foi o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians sofreu e não conseguiu passar. Foi eliminado, gerando aí uma semana de muita pressão, uma semana que o Corinthians precisa muito rápido virar a chave, porque já temos domingo um clássico, já temos domingo um derby, e esse derby será decisivo para a permanência aí do técnico Ramon Dias, que vem sofrendo uma pressão gigantesca. Ontem, o Romero e o técnico Ramon Dias, mais o goleiro Everton e o Abel Ferreira, estiveram na federação e falaram desses jogos. São 2 jogos extremamente difíceis, onde o Corinthians precisa sair dessa fila, né, de 6 anos sem conquistar nada. Já é o maior tempo após 77 que o Corinthians está passando sem conquistar. É esse momento agora, um momento difícil. E o Palmeiras quer continuar a sua hegemonia. E na federação, os jornalistas acabaram perguntando, né, para Abel. O Abel parece estar um pouco meio nervoso, né? Mas ele falou desse clássico importante, falou da importância de fazer o placar no primeiro jogo. O Corinthians sabe da necessidade de não deixar o Palmeiras fazer um placar no primeiro jogo, porque eu, sinceramente, assistindo os jogos do Corinthians, vendo a dificuldade que o Corinthians tem de marcar gol, seus principais jogadores, né, e são os articuladores da equipe, não estão funcionando. Para mim, o Campeonato Paulista termina domingo que vem, amanhã. Termina amanhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o Corinthians levar uma baita de uma surra lá no Allianz Parque, já era a oportunidade do Corinthians ser campeão. Porque o Corinthians não consegue tirar 2-3-0. Isso não consegue. Por quê? Mas o Corinthians não conseguiu fazer 2 no Barcelona de Guayaquil? Meus amigos, vamos lá. O Palmeiras não é o Barcelona de Guayaquil. Palmeiras, hoje, é uma das melhores equipes do Brasil. Com um treinador extremamente consagrado, com um treinador extremamente sólido, né, que joga já com essa equipe muito tempo, e tecnicamente, né, o Palmeiras tem um baita de um elenco. O elenco do Palmeiras é melhor que o do Corinthians. Mas, por que eu acredito no Corinthians? Porque clássico, né? Clássico, muitas vezes, aquele que não está tão bem, supera na vontade, na dedicação, na raça, né? E Corinthians é raça, apesar que nesse momento o Corinthians não está tendo. A torcida do Corinthians já fez umas 2 ou 3 manifestações dentro de um mês e meio, pedindo o que do Corinthians? Raça, determinação, sobretudo que honra com o manto sagrado, correndo, lutando. E teve alguns jogos do Corinthians que a torcida percebeu que o time estava tirando o pé fora. Por exemplo, o jogo lá no Equador. O Corinthians tomou 3-0 andando em campo. E esse jogo ele é extremamente importante para o Corinthians. Por quê? Porque se o Corinthians perder um placar mais elástico no primeiro jogo, Ramon Dias não chega nem no segundo jogo, que é dia 27 de março, né? Numa quinta-feira, às 21h35 na Neoquímica Arena. Por que não chega? Porque há toda, por parte de uma cúpula corintiana, há toda uma desconfiança
com o técnico Ramon Dias. E ele foi perguntado sobre isso na Federação Paulista. Ele foi perguntado. E aí, Ramon? Ele falou, olha, é o seguinte, eu estou acostumado com pressão. O trabalho de treinador é assim mesmo. Então, eu já fui jogador de futebol, já sofri pressão, e hoje sou treinador, e para mim tá normal sofrer pressão. Mas a verdade é, a permanência da família Dias no Corinthians depende de domingo. Porque se o Corinthians fizer um bom jogo, sair do Allianz Parque com a vitória, um empate, Ramon Dias vai permanecer até dia 27. Mas se o Corinthians perder o Campeonato Paulista dia 27, adeus a permanência da família Dias no Corinthians. Há uma pressão muito grande para cima de Augusto Melo para demitir o Ramon Dias, porque muita gente entende que Ramon Dias não sabe jogar a Copa. Aconteceu a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil ano passado, certo? Com o Ramon Dias escalando o time errado, substituindo errado. Aconteceu a eliminação do Corinthians na Sul-Americana no passado. Ramon Dias, mais uma vez, escalando o time errado, substituindo errado. Agora aconteceu com o Ramon Dias escalando o time errado novamente no primeiro jogo lá no Equador contra o Barcelona de Guayaquil, que ele escalou 3 zagueiros. Ó, Ramon Dias nunca tinha nem treinado com aqueles 3 zagueiros, que foi o João Pedro Choca, André Ramalho e Félix Flor. E aí escalou, os caras bateram cabeça. João Pedro Choca fez pênalti. Então, e aí eu tinha que tirar os 3-0, né? Que perdeu lá no Equador, na Neoquímica Arena. Escalou o time errado novamente, que ele entrou com 3 meio-campistas, né? Com Ranieri, José Martí e Carrillo. E já era para ter entrado com 3 atacantes. Porque o time do Barcelona, tecnicamente, não é um time bom. É um time mediano. E aí ele só foi perceber isso após 30 minutos do primeiro tempo, que ele sacou o Ranieri e colocou o Romero para jogar mais nas linhas avançadas e jogar em pressão. Então a família Dias está extremamente pressionada. Pro Palmeiras, perdendo ou ganhando, Abel Ferreira continua, porque o trabalho é sólido e a presidente Leila tem confiança no que a Abel faz. Então esquece. Palmeiras não vai mudar nada perdendo o título. O Corinthians muda, porque a família Dias cai. O Corinthians perdendo o título cai. A diferença é que pode cair domingo agora, tomando a goleada, e pode levar um resultado muito bom para o último jogo lá na Neoquímica Arena. E se perder, for vice-campeão, não é suficiente. Vai cair. E o Palmeiras é um time difícil, porque é um time muito qualificado. O Corinthians precisa de ganhar esse título na superação, na vontade, na raça. Em 1990, o Corinthians foi campeão brasileiro, o time do São Paulo era melhor que o do Corinthians. Muito melhor. Mas aonde foi que o Corinthians ganhou o título? Na superação, na força, na raça, na dedicação. O Corinthians tinha o craque Neto, né, para fazer a diferença. O resto era tudo jogadores comuns. Mas a força de vontade, a luta, a raça corintiana superou a técnica do São Paulo e foi campeão. E nesse jogo agora, nesses 2 jogos que o Corinthians enfrenta o Palmeiras, algum jogador do Corinthians precisa de estar inspirado, precisa de funcionar o trio do Corinthians. Quando esse trio funciona, fica muito difícil para o adversário. E quando esse trio não funciona, o Corinthians não funciona. O Corinthians é um time comum. É um time simples. Por exemplo, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto precisam funcionar. Se eles funcionarem, com certeza o Corinthians vai fazer uma partida espetacular e não sai derrotado do Allianz Parque. Mas se eles não funcionar, esquece o Corinthians. Infelizmente, o Memphis Depay na temporada 2025 está muito mal. Está muito mal. Essa é a grande realidade. Tá jogando muito abaixo. Memphis é o camisa 10. Memphis é responsável para fazer jogadas diferenciadas. Memphis é responsável para articular o time, fazer inversões de jogada, fazer jogadas decisivas. E ele não está fazendo. Não colocou o pé na bola nesse último jogo do Corinthians
contra o Barcelona de Guayaquil, na Neoquímica Arena. Não fez uma jogada espetacular. O Memphis tem que focar e ganha quase 5 milhões por mês. O Memphis tem que focar onde? Focar no campo, esquecer o extra-campo, esquecer noite com Neymar de pôquer, esquecer programa de televisão, esquecer trancinha de cabelo nas comunidades, esquecer passeio na quadra Gaviões da Fiel, e ele tem que focar no campo. Aí depois que ele dá resultado em campo, as outras coisas, tudo bem. Mas hoje ele está focado fora de campo e dentro de campo não traz resultado. Por isso está sendo cobrado. E tem que ser cobrado porque o cara ganha quase 5 milhões de reais e não está jogando nada. Rodrigão também está muito em baixa mesmo. Mas Rodrigão, vou abrir um parêntese para analisar a situação do Rodrigão. Rodrigão, infelizmente, está jogando com a tendinite no joelho e está sentindo muita dor. Não é de hoje que ele está com esse problema. Só que o Corinthians não tem nenhum substituto para Rodrigão, porque o Igor Coronato, que é o substituto imediato, está machucado, está no departamento médico. E o Rodrigão está jogando a dificuldade, está tomando infiltrações para jogar, para tirar a dor. Aconteceu assim contra o Santos. Então um cara que é muito esforçado, dedicado, mas infelizmente está em baixa, talvez seja por esse motivo, né? E o Yuri Alberto voltou à fase ruim. Tá muito mal o Yuri Alberto. A bola, tudo bem que não tá chegando aquela bola açucarada para ele fazer o gol. Porém, quando chega, também não faz. Então o Corinthians precisa fazer um jogo perto da perfeição contra o Palmeiras e quebrar essa hegemonia do Palmeiras, para o Palmeiras não ser tetracampeão paulista. Porque o Abel ganhou 21, 22, ganhou 22, 23 e 24. Né? Então o Corinthians precisa quebrar essa hegemonia e sair dessa fila aí de 6 anos sem conquistar nada. Jogo decisivo, jogo importante. Vocês ficam ligadinho no canal, que assim que surgir mais notícia, a gente vai atualizando aqui no canal do Mineirinho de primeira mão. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui no canal, que nos ajudam, usando o espaço aqui no canal para deixar seu comentário aqui, o que vocês acham dessa decisão do Campeonato Paulista. Deixando também seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.